aquele que depois foi conhecido como bom ladrão, por revelação do Espírito, reconheceu que Jesus era o Rei. E disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, no teu reinado. Hoje celebramos a festa de Cristo Rei, terminando o ano litúrgico. Liturgicamente é como se hoje fosse essa noite de Réveillon. Nós vamos iniciar um novo ano litúrgico. E celebrar no final de um ano litúrgico Jesus como Rei do Universo é recordar do fim da história da humanidade. Não fim no sentido de acabado, mas no sentido de que no final da nossa história, da história humana, com a vinda gloriosa do Rei Jesus Cristo, se iniciará uma nova história, diferente daquela da sua primeira vinda. Mas como vimos no Evangelho de hoje, o Senhor foi um Rei humilhado. Mas a palavra nos ensina que Ele humilhou-se a si mesmo. Ele chegou a dizer: minha vida ninguém a tira, eu a dou. Portanto, este Rei que foi humilhado pelos chefes, pelos soldados, por um ladrão, ele estava como o Rei bondoso a ofertar a sua vida como preço pelo nosso resgate. A sua coroa foi a de espinhos, e o trono que lhe deram foi uma cruz, ao lado de 2 ladrões. Um ladrão mau, um ladrão que recebeu uma revelação, que é a imagem para nós daqueles que, mesmo sendo indignos, como o bom ladrão disse, nem sequer temes a Deus, para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. Reconheceu que ele não merecia, mas pede a misericórdia de Jesus, que lhe promete ainda hoje estar com ele no paraíso. É a imagem de todos aqueles que, apesar de não merecer, aceitam esse resgate, aceitam pertencer a Ele. E do outro lado, daqueles que o negam. Isso fica um pouco mais claro para nós quando a gente olha para as leituras dessa última semana. As leituras da última semana preparavam o nosso coração para celebrar hoje a festa de Cristo Rei. E no Evangelho da quarta-feira, Jesus contou uma parábola sobre si. Ele falou que um homem precisou fazer uma viagem para uma terra distante para ser coroado rei. Chamou então os seus servos e deu a um 100 moedas, a outro 50, a outro 30, para que pudessem administrar os seus bens. Enquanto ele estava fazendo a viagem para ser coroado, mandaram a comitiva dizendo: nós não queremos um rei, não precisa voltar. Como se isso fosse possível. Ele foi para ser coroado e vai voltar coroado. Ao voltar, chamará todos para serem julgados. E aqueles que forem fiéis e multiplicaram os bens que o Senhor lhe deu, os dons, os talentos, cuidaram do reino, estes receberão muito mais do que merecem. Já aqueles que nada fizeram, ou por preguiça, ou porque eram inimigos do rei, esses serão, tudo o que tinham lhes será tirado, e os inimigos serão mortos. Esta parábola, Jesus está falando dele mesmo. Jesus está falando da sua segunda vinda, dessa vinda última, quando ele virá como um grande rei, não mais para ser humilhado, não mais como um pobre. Agora ele virá com a sua coroa de glória para tomar aquilo que lhe é de direito. Agora, o que é isso que lhe é de direito? Somos nós.
Ele pagou o preço do nosso resgate, pois estávamos todos condenados ao inferno. E Cristo pagou o preço, derramando o seu sangue santo naquela cruz. Pagou o preço do nosso resgate. Porém, assim como no paraíso, assim como o Senhor Deus deu aos anjos e aos homens livre-arbítrio, liberdade, por mais que lhe seja de direito que lhe pertençamos, Ele ainda dá a nós o direito de uma escolha, de nos submetermos ou não ao seu reinado. Um reinado que já começou em nossos corações e que será plenamente implantado quando Ele retornar, porque esse mundo está morrendo, como diz João, o mundo jaz no maligno, com doenças, mortes, angústias, violências, guerras. Tudo isso acabará quando o Rei da Paz chegar. Agora, a quem nós seguiremos? A primeira leitura nos mostrou as tribos de Israel indo encontrar com o rei Davi em Hebrom e dizendo a ele: aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tu apacentarás o povo de Israel e serás o seu chefe. O que estamos vendo aqui? Rei Davi não se impôs, não foi com opressão. Os povos de Israel vieram ao seu encontro, as tribos de Israel, reconheceram a ele como rei e se submeteram a ele. É esse ato de liberdade que Deus espera de nós, por mais que já lhe sejamos por direito pertencentes, nos dar a liberdade de uma escolha, vivermos para Cristo ou renunciarmos a Cristo. Hoje, portanto, é dia de renovar aqueles que quiserem o nosso sim ao reinado de Cristo, a nossa adesão. Mas como fazer isso? Colocando conscientemente esta oração: Senhor, reina sobre mim, reina sobre a minha vida, reina sobre a minha família, reina sobre tudo o que tenho. Pedir a Ele que reine é pedir: Senhor, me governa, pois eu decido sair do trono da minha vida. Quem está no trono é uma pergunta importante. Só existe um trono em nosso coração. Quem hoje senta no trono? É alguém? Pessoas? Vícios? Quem é que te domina? Droga? Celular? Quem é? Tirar tudo isso e pedir: Jesus, senta no trono, seja o centro da minha vida, pois eu quero fazer parte do teu reino. Para outros, é você mesmo, é o ego, é o eu de quem, como Adão e Eva sendo tentados no deserto, decidem desobedecer a Deus. Ah, se todos vivessem os mandamentos do Senhor, ah, se o mundo vivesse debaixo desse reinado, seria muito diferente do que é hoje. Seria muito diferente. Então, fazer essa escolha, sair do trono, desse trono onde nós sentamos de maneira indevida, sempre que queremos autonomia, independência. Talvez você já pensou ou disse aquela frase: eu é que sei o que é melhor para mim, eu é que mando na minha vida. É bem a frase de um adolescente imaturo querendo autonomia, né? Mas às vezes nós ficamos adultos e continuamos assim diante de Deus, como adolescentes. Eu é que sei o que é melhor, eu é que mando. Então você que está sentado nesse trono, nós podemos, reconhecendo o preço que esse rei pagou pelo nosso resgate hoje, rezar, dizendo a Ele: Senhor, com sinceridade eu te peço, reina sobre mim,
governa a minha vida, governa a minha palavra, o meu pensar, o meu agir, governa tudo o que tenho e tudo o que eu sou, pois tudo é teu, inclusive eu sou teu. Como o povo disse a Davi, nós somos teus, tua carne e teus ossos, Senhor Jesus, nós somos teus, te reconhecemos como nosso Rei. Nos submetemos à tua vontade, que é o melhor, que é onde nós somos felizes. No instante de silêncio, façamos esta oração, cada um, livremente no seu coração, reconhecendo e entregando a sua vida ao reinado de Cristo.